aproximou do túmulo e disse: Mãe, levante-se, você descansou muito mais tarde e algo realmente chocante aconteceu. O menino pediu para sua mãe levante-se para ir à escola defendê-lo do professor. Quando porque foi descoberto, o professor que humilhou seu filho se arrependeu do seu erro. O professor estava cansado de enviar notas para a mãe da família, então dominado de raiva e desespero. Ele tomou o menino com uma orelha e o ameaçou dizendo-lhe que se no dia seguinte não vinsse acompanhado de sua mãe, ia jogá-lo direto para a rua. David chorou porque seus companheiros na escola estavam tirando sarro dele. Eles riram porque seus sapatos estavam rasgados. O menino tinha apenas 7 anos de idade quando passou a ser vítima de todo tipo de humilhações. Ele tentava lavar suas roupas, mas em casa não havia sabão ou detergente, muito menos água. Ele esperava os vizinhos adormecerem para ir encher baldes nas torneiras dos jardins. Ele era filho de uma mulher chamada Aurora que foi deixada sozinha quando ela mal tinha 16 anos e apenas com as roupas que ela usava. Partiu na estrada para a cidade. Ela foi a pé, mas o cansaço a ponto de cair no chão totalmente inconsciente e desmaiada. Acordando, ela estava em um hospital da cidade porque não comia há vários dias. Uma senhora que passava na rodovia a viu. A senhora era rica e ao falar com a jovem ficou muito emocionada de sua triste história e lhe ofereceu um emprego em casa. Financiou uma pequena casa que tinha aos arredores da cidade. Dona Leonora, uma gentil senhora que teve pena da jovem, porque ela também se lembrava de quando ela tinha sido pobre, teve que lutar muito para se tornar uma milionária e alcançar o status social em que estava. Leonora sabia que tinha tido a melhor decisão, porque a menina era muito arrumada e tinha um tempero muito especial para a culinária típica do litoral do país. Naquela casa só morava a senhora Leonora e seu marido, e Andrés. Seu único filho estava estudando no exterior. Tudo parecia estar indo muito bem. E a jovem estava de forma responsável cuidando da casinha que a senhora lhe vendeu. Mensalmente ela entregava metade de seu salário para sua chefe. O filho de Dona Leonora voltou e ficou brutalmente impressionado com a beleza de Aurora e isso realmente o chocou. Porém, ele não teve boas intenções, ele só queria se divertir, porque ele era muito vaidoso para casar com uma garota humilde, pois também se comprometeu com a filha do ministro das Relações Exteriores. Todas as noites ia ao jardim para flertar com a Aurora, que tinha 7 anos mais jovem do que ele. O homem insistiu tanto em querer intimidade com ela que a jovem concordou. Depois de alguns meses ela estava grávida. Enquanto estava simplesmente preparando seu casamento, confessou a Dona Leonora o que aconteceu, e ela estava disposta a apoiá-la, mas deixou claro que seu filho se casaria com sua noiva e não com ela. No entanto, menino em uma noite entrou no quarto de Aurora e a forçou a fugir com as coisas dela, e a levou para a casa que ele tinha comprado. Também exigiu que colocasse à venda os imóveis se fosse embora, porque senão mandaria os seguranças do ministro para cuidar dela. Aurora imediatamente vendeu a casa e com esse dinheiro foi para outra cidade. Dona Leonora procurou por ela, mas nunca pode encontrar seu paradeiro quando já está grávida de 4 meses. Pobre Aurora montou um pequeno negócio de comida de rua e estava fazendo um pouco de dinheiro. A casa que ela comprou era pequena, mas o suficiente para ela e para a criança. Sozinha ela foi para o hospital. Aurora voltou para casa depois do parto, que foi complicado, mas seu bebê era completamente saudável. David estava crescendo rápido, acompanhando de Melissa, a jovem que cuidou dele. Quando o menino já tinha 1 ano, Aurora começou a levá-lo ao seu posto de comida para ajudá-la no negócio. Então veio o namorado de Melissa, que trabalhava em um banco local, e aconselhou a Aurora a abrir uma conta poupança para o futuro do seu filho. Ela achou que era uma ótima ideia,
Então ela confiou a ele algum dinheiro que ele tinha guardado debaixo do colchão de sua cama no ano seguinte. Com 4 anos começou a frequentar uma escola particular cara, mas para a mãe era um alívio, porque ele iria receber a melhor educação possível e além disso, seu negócio era realmente muito próspero. O namorado de Melissa tornou-se seu administrador. Julian, o melhor amigo de David, sofreu muito porque sua mãe disse que essa criança não deveria estudar nessa escola simplesmente porque não tinha posição social. Mas o dono do negócio era uma mulher de sentimentos nobres e ao descobrir que Aurora era mãe solteira e que ela trabalhou duro para educar seu filho, ela decidiu dar-lhe uma bolsa de estudos. Ela começou a economizar mais no banco, mas meses depois ela ficou doente sem ter força para se levantar, estava muito fraca, e Melissa mudou-se para viver com ela para cuidar dela e cuidar da criança. Ela estava encarregada de abrir o negócio. Os médicos, por sua vez, não encontraram nenhuma doença naquela mulher que se contorcia de dor enquanto seu filho chorou quando a viu sofrer. O namorado de Melissa fez assinar uma procuração e ela, trabalhadora fiel, era autorizada a desfazer-se do dinheiro que tinha no banco, colocou novos trabalhadores no negócio e 3 semanas depois, ao amanhecer, faleceu sem causa aparente. Melissa disse a David que sua mãe estava dormindo e que eles iriam deixá-la em um lugar para descansar. A criança chorou ao extremo, mas sua cuidadora e seu namorado lhe disse que não ficasse triste, então ele ia dormir. Uma semana depois, ao acordar, Melissa não estava em casa. A mulher tinha ido e levado quase tudo da casa, e o único que restou intacto foi o quarto da criança, e ele sobreviveu com pouca comida que estava na geladeira. Ele começou a chegar atrasado e o professor o repreendeu frequentemente, e então começou a notar que o menino cheirava mal, e mandou um bilhete para sua mãe para pedir-lhe para fazer uma visita. Continuou a manter boas notas, mas ainda estava distraído. Então o professor o colocou na frente da classe, e na frente de todos ele fez parecer que ele era um garoto sujo que não fazia um esforço para cuidar de sua aparência pessoal. Mas ele não sabia que haviam cortado a água e a luz de sua casa, já que ele simplesmente não tinha como pagar. Ele ia no depósito de lixo, procurando o que poderia comer. O professor enviou reclamações, memorandos periodicamente, só que sem resposta. Situação essa que apenas se irritou o professor e gritou à sua mãe: não te ama, ela não se importa. Juliana, sua amiga, preocupada com a razão de tudo o que estava acontecendo, perguntou, e ele não disse a ela nada da sua situação. No entanto, quando a semana escolar chegou ao fim, o menino não pôde apresentar seu projeto, porque infelizmente não teve dinheiro para obter o material que ele estava precisando. Além de sujo, você é inútil, ou você nem se importa com o trabalho, mas garanto que isso vai te custar caro. Não posso continuar com um aluno medíocre sujo na minha aula, disse o professor cruel. Então ele o pegou pela orelha e levou-o para o corredor, e em seguida jogou um caderno com uma nota que dizia: se você não aparecer amanhã, por favor, nunca mais envie seu filho. As outras crianças morriam de rir ao ver David deitado no corredor sozinho. Quando ele se levantou e saiu, David correu para o cemitério desesperado, começou a gritar ao lado da sepultura de sua mãe: mãe, levante-se agora, você descansou demais e é hora de levante-se, falar com o professor e explicar a ele que cheguei sujo, porque você não estava em casa. O choro e os gritos do menino foram ouvidos pelo guarda do cemitério, que notificou a polícia. Chegou a mídia de comunicação e o professor assistiu à transmissão e descobriu o que aconteceu com o aluno, e chorou de arrependimento por tudo que ele tinha dito ao menino. Órfã, ele imediatamente correu para o cemitério e, chorando, ajoelhou-se na frente da criança para pedir desculpas. Inocente agarrou-se a ele e não pôde. Pare de chorar, porque até aquele momento ele entendeu que sua
Mãe nunca mais sairia daquele lugar. A criança foi levada para um lugar de investigações e as autoridades prenderam Melissa e seu namorado por roubar o negócio. Além disso, descobriram que tinham envenenado Aurora há meses. Então o professor adotou o menino. Dona Leonor, ao ver as notícias que viralizaram, percebeu que o menino parecia muito com seu filho. Quando ele era pequeno, visitou o professor e, depois de fazer um teste de DNA, provou que era seu neto. No entanto, o menino cresceu com seu pai e mãe adotivos e sua avó cuidou para que ele tivesse um bom futuro. Para assistir a mais histórias emocionantes como essa, se inscreva no canal e até a próxima história.